você acha, Tardelli, que as relações diplomáticas elas deveriam ser mais protegidas, ou o trabalho social deveria ser mais protegido pelas relações diplomáticas? Ah, não tenho dúvida. Porque o trabalho social é um trabalho desarmado. Eu estou vendo que quando a Janaína nos brindava com o conhecimento dela, eu fui procurar o bispo, encontrei toda a história dele aqui. Encontrei também, já encontrei, eu ia falar sobre isso. E é chocante, porque claro que todo o trabalho social parte de você tirar uma pessoa de uma situação por uma situação melhor onde ela se encontra. Você precisa despertar nessas pessoas algum inconformismo com aquela situação que ela vive. Não tem outro sentido. Não tem como você fazer alguém reagir diante da situação em que se encontra. Você precisa querer melhorar também. E claro que isso corre o risco de uma maior conscientização, corre o risco de uma maior... Aquela música do Geraldo Vandré, Disparada, certo? Tem um verso maravilhoso: o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e as visões que fui sonhando, as visões se clareando até que um dia acordei. Certo? Claro que o trabalho social é um trabalho sempre um trabalho de contestação. Sempre vai ter esse risco. Estou dizendo que ele seja mas ele sempre vai existir esse risco. Entendi. E esse risco, ele é tudo que o ditador não suporta. Porque o que o ditador... Qual é a lógica do ditador? Todos estão contra mim. Ele, no fim... Desculpa, gente, mas é sempre assim. Sempre assim, eu tiro o nome dela. Essa Síria, ela gosta. Continue. E todo ditador, ele trabalha como se ele fosse refém da população que ele protege. A situação, o mundo mental do ditador é extremamente contraditório e confuso. O que essas freiras passaram, o que esse bispo passou, é um bispo de uma cidade de Matagalpa, vi aqui, uma cidade do interior da Nicarágua, de 120 mil habitantes, que foi preso acusado de terrorismo. Qual foi o terrorismo do bispo? Ele falou: o terror está na tua voz, está no teu pensamento. Muito bem. E agora eles estão com uma dinâmica para fazer essas perseguições de acusar as igrejas de lavagem de dinheiro, de maneira também ampla. Não, estão lavando dinheiro. Porque, geralmente, o crime de lavagem de dinheiro é um crime muito indefinido, né? Eu gostava mais da figura quando ela nasceu, que ela era bem definida. Depois virou um nada. Então, ele está com essa dinâmica. Ele prende os religiosos dizendo que estão lavando dinheiro sem especificar em que medida qual seria a origem, entendeu? Em que medida seria essa tal lavagem? Só mais uma pergunta, então, para a gente encerrar esse tema. O governo brasileiro, ele deveria cobrar explicações da Nicarágua sobre essa situação? Olha, até na esteira da própria resolução que foi assinada pelo Brasil, eu entendo que sim. Aliás, o presidente prometeu para o Papa. O presidente prometeu para o Papa que iria fazer o possível e o impossível para ajudar os religiosos na Nicarágua. Me parece... Veja, ele não vai agredir, ele não vai ofender. Agora, as sanções, os símbolos, né, dessa diplomacia, eu entendo que o presidente, o Brasil, haveriam de lançar mão dele, sim. Agora, posso fazer um comentário sobre a questão da imunidade diplomática? Sim. Eu tenho um pouco de preocupação com uma extensão muito grande da imunidade diplomática, porque, não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas existem registros de crimes, inclusive, de tráfico de mulheres, às vezes até de exploração da prostituição, por exemplo, em missões da ONU. Entendeu? Existem alguns casos, o fato de haver alguns casos não significa que todos os membros, não é nada disso. Mas eu fico um pouco preocupada com essa história da gente estender a imunidade diplomática, né? Me parece que os tratados internacionais já garantem que as pessoas que estão em missões religiosas, missões sociais, elas devem ser respeitadas. Agora, se elas cometerem ilícitos realmente, né? Entendo que devem ser punidas. E a imunidade diplomática, ela dá, assim, uma cobertura em termos de não persecução penal, não punição, que em alguns casos pode não ser adequado. As joias que o digam. Então, mas sabe, tem que tomar, eu acho que
É que como tem um tratado, mas eu acho que a gente deveria rediscutir isso, né? Essa questão da imunidade, sobretudo para crimes comuns. Rapidamente, para fazer a pergunta agora para a Tardelli, o governo brasileiro deveria cobrar explicações da Nicarágua sobre essa situação? Olha, eu entendo que a perseguição religiosa é a primeira perseguição que se faz. É a perseguição mais antiga, né? E essa perseguição, ela é sempre danosa, ela é sempre cruel. E ela pode expandir e ela vai expandir, né? Nesse aspecto, eu acho que o governo brasileiro, até em razão do Mercosul, que hoje o Brasil preside, deveria sim chamar o Ortega e falar assim, olha, explique-se. Ele precisa dizer ao mundo o que está acontecendo lá, isso não tenho dúvida.